Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco em mais esta oportunidade. Nosso Deus abençoe a todos. A Escritura nós vamos ler em Efésios, capítulo 4, verso 10 ao 13. Eu diria esta Escritura ser a Escritura da noiva. O profeta faz menção desta Escritura quando lhe perguntaram: terá a noiva de Cristo um ministério antes do rapto? E Paulo, escrevendo aos irmãos em Éfeso, ele disse: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para pastores, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Aqui, como todos sabem, está o quíntuplo de Efésios, capítulo 4, verso 11. É o quíntuplo ministério, 5 ministérios distintos, os quais são necessários para a perfeição dos crentes, dos santos. Agora, tem uma coisa que trabalha paralelamente a este quíntuplo, a estes 5 ministérios. Há algo que também trabalha fazendo uma oposição, de certa forma enganosa, é uma oposição enganosa, porque eles vêm dizendo-se fazerem parte deste quíntuplo, quando não são. O profeta Irmão Brana os chama de impostores. Impostores. Nós vamos ver o significado desta palavra impostor, não é muito bom. O profeta disse assim: impostor, que ou aquele que demonstra ou pratica impostura, embusteiro, que ou quem se aproveita da credulidade e da ignorância de outrem, para ludibriá-lo, mentiroso, hipócrita. Estas são as qualidades de um impostor. Então ele é mentiroso, ele é hipócrita, ele se aproveita da ignorância das pessoas, de outras pessoas, para poder enganá-las, ludibriá-las, e se aproveita também da crença, se aproveita da crença, do crédito, daquilo que as pessoas têm acreditado, têm fundamentado sua fé. Então eles entram através daquilo para colocar os seus próprios pensamentos. Estes são chamados de impostores. Por isso eu disse, há um outro ministério quíntuplo também que opera paralelamente com este ministério de Efésios capítulo 4, verso 11. O profeta Irmão Brana, aqui na mensagem
senhores, é este o tempo? Ele disse, ele fala assim no parágrafo 78, né? Parágrafo 78. Quando os pregadores disseram que Jesus era um impostor, veja só, vamos lá, nós já estamos falando diretamente a pregadores, pois estamos falando de um ministério quíntuplo. São pregadores, são evangelistas, são pastores, são mestres, são homens que fazem uso da palavra, e estes homens estão aí para edificar o povo, edificar a igreja. Agora, nós encontramos que, paralelamente a esse ministério verdadeiro, genuíno de Deus, existe um outro quíntuplo que ele não deseja o aperfeiçoamento dos santos. Ele não quer o aperfeiçoamento dos santos, porque ele sabe que estes santos, sendo instruídos, sendo aperfeiçoados, esses santos vão descobrir, vão desmascarar toda a hipocrisia deste quíntuplo paralelo. Então veja, parágrafo 78, veja como é que eles chegam dizendo, eles chegam ao ponto de se colocarem como donos da verdade, senhores da verdade, e chamar aquilo que é verdadeiro de falso. Entende? Quem na verdade é o verdadeiro falso, quem é o falso de verdade, ele chega primeiro chamando o verdadeiro de falso, para que então os olhos do povo, a atenção do povo, saia deles e fique naquilo que eles estão chamando de falso. Veja bem, os pregadores disseram que Jesus era um impostor, um Belzebu. Um demônio se levantou e disse, sabemos que és o santo de Deus. Agora nós vamos ver agora um demônio, uma pessoa endemoniada, entendeu? Dando testemunho de que Jesus não era falso, de que Jesus não era impostor, de que Paulo não era um impostor, mesmo sendo chamado de um impostor. Entende? Então, vejamos, parágrafo 78, senhores, este é o tempo. Quando os pregadores disseram que Jesus era um impostor, um Belzebu, um demônio se levantou e disse, sabemos que és o santo de Deus, porque vens nos atormentar antes do tempo? Quando Paulo e Silas desceram pregando o evangelho, uma adivinha assentada na rua, e os pregadores do país diziam, estes homens são impostores, eles destroem nossas igrejas, e assim sucessivamente, transtornando o mundo com sua corrupção. Mas o que aconteceu? Aquela pequena adivinha disse, estes são homens de Deus, que nos indicam o caminho da vida. Estes são homens de Deus que nos indicam o caminho da vida. Então veja o quanto, eu falei de manhã, o quanto é sutil, o quanto é astuto, o quanto é enganoso esse espírito destas doutrinas erradas, destas doutrinas que dizem que o irmão Brana é Jesus Cristo, ou que Jesus Cristo é Brana, entendeu? O quanto isto é astuto, o quanto isto é hipócrita, o quanto isto é perigoso. Entende? Porque eles vêm com o nome de verdade, eles vêm usando a mensagem do profeta irmão Brana, eles vêm se dizendo serem anjos, ministros da justiça, anjos de luz. É assim que eles vêm. E é um quíntuplo paralelo ao quíntuplo de Efésios 4:11. Veja bem, nós vamos chegar nisto já dentro de poucos instantes nós chegaremos a este assunto. Aqui na mensagem, a revelação dos 7 selos, perguntas e respostas sobre os selos, né?
Perguntas e respostas sobre os selos. No parágrafo 231, perguntas e respostas número 21. Perguntaram ao profeta Irmão Brana: é a noiva de Cristo e o corpo de Cristo o mesmo? Tem essa pergunta aí. O profeta Irmão Brana responde: sim, Senhor, vem. Agora, veja, eu não quero começar nisto, porque eu tenho que pregar um sermão sobre isto, veja, mas eu não quero fazer isto, porém eu quero lhe mostrar quando Deus deu a Adão sua noiva, tirada do seu lado, ele disse: ela é carne de minha carne e ossos dos meus ossos. É isto correto? Foi assim que Deus disse. E é assim que é. A noiva, por isso ela não pode ser enganada. Ela não pode ser enganada. Por isso ela tem este ministério quíntuplo, operando eficazmente a seu favor. Entendeu? Você pode até levar um eleito por determinados caminhos enganosos por um espaço de tempo, mas você não consegue enganar um eleito por todo o tempo. Porque este eleito, ele tem um ministério quíntuplo operando para a sua perfeição. Operando para a sua perfeição. Quer ver? Vejamos. E ele disse assim: então, quando Deus deu a Cristo, ele deu a essa noiva que era carne da carne dele e osso dos ossos dele. Agora, a pergunta é esta: teria então a noiva de Cristo um ministério antes do rapto? E aí o Irmão Brana responde: claro, isso é o que está acontecendo agora. Veja, a noiva de Cristo certamente é a mensagem da hora. Veja, a noiva de Cristo, claro, ela é formada de apóstolo, profeta, mestre, evangelista, pastores. É isto correto? A congregação diz: amém. Esta é a noiva de Cristo. Claro, ela tem um ministério, um grande ministério, o ministério da hora. Será muito humilde. E então aí nós encontramos diversas apresentações de grupos se intitulando serem o grupo da noiva, ser o grupo da terceira etapa, ser o grupo da abertura da palavra, ser o grupo da mensagem da hora. Então nós temos aí grupos diversos. Grupo é o que não falta. Agora eu preciso ver qual é destes grupos que pode sustentar e segurar a palavra em seu meio. Eu já vou dizer de antemão: você não vai encontrar nenhum grupo, você vai ter que encontrar indivíduos. Esta é a mensagem de um só homem. Esta é a mensagem de um só homem. A mensagem de um só homem é Deus tratando individualmente comigo, com você, aonde quer que você esteja. Até mesmo nas denominações formais, nominais aí fora. É Deus tratando individualmente. E para um esclarecimento maior ainda, nós vamos entender profeta Irmão Brana mostrando que a mensagem de um só homem não é nem mesmo a mensagem do profeta Irmão Brana. Certo isso? A mensagem de um só homem é a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo. É a mensagem do Espírito Santo. Este é um só homem. Este é o Filho do homem. Este é Cristo, é o anjo do pacto. Por isso, a noiva de Cristo, que é carne da sua carne, que é osso dos seus ossos, que é o seu sangue, esta noiva, ela vai identificar certos impostores neste dia. Ela vai identificar. Até parece que eu estou implicando com os pregadores, com os ministros, mas não é que eu estou implicando, é que se tem
algo que tem que ser batido, que tem que ser esclarecido, que tem que ser mostrado ao povo. É tudo aquilo que os ministros têm feito de errado, tentando subestimar a igreja, subestimar a noiva. Então, tudo isto precisa ser mostrado, precisa ser manifestado. Vamos tomar aqui mais uma mensagem. Mais uma mensagem. A maneira de um verdadeiro profeta, parágrafo 113. O profeta irmão Branham disse: ele destruiria e condenaria toda mulher de cabelos curtos. Como poderia ele fazer qualquer coisa mais? Ele era um profeta, e aquela era a palavra. Ele diria: vocês, Jezabéis, ele seria severo com elas, porque ele era um profeta. Ele teria que ficar com a palavra. Correto. Vocês acham que elas parariam? Não, senhor. Não parariam. Elas diriam: isso é fanático, ele é tão ruim quanto aquele velho Paulo foi lá na Bíblia, um odiador de mulheres. Vocês, o grupo de impostores assim chamado cristãos, não importa quão santo vocês tentem viver, aquilo nada tem a ver com isto, uma vez que vocês negam a palavra de Deus e não se alinham a ela. Você é um pecador, um incrédulo. Isto é o que ele diria. Ele não o poria, ele poria o machado à raiz da árvore e não pouparia nada. Ele era um profeta, e aquela era a maneira de um verdadeiro profeta. Eles ficam com aquela palavra, indiferentemente de quem seja, se for a sua própria mãe ou pai, não faz nenhuma diferença. Jesus o fez, nem mesmo corpo, nem mesmo como mãe, ele a chamou. Ela não era sua mãe, ele era Deus. Deus não tem uma mãe. Se ele tivesse, então, quem é seu pai? Não seria José, é claro. Mas aqui nós encontramos, e o profeta mostrando um grupo de impostores assim chamado cristãos. Então muitos impostores vêm aqui no meio dos crentes e se introduzem dizendo serem o quíntuplo de Efésios 4:11. E na verdade são impostores. Eles estão ali simplesmente para enganar, para fazer uma confusão, confundir as pessoas. Quer ver? Vejamos mais aqui. Parágrafo 72, as 7 eras da igreja, mensagem à era de Pérgamo. Parágrafo 72. Ele diz assim: muitos não o compreenderão, porque têm sido ensinados nas Escrituras em uma certa maneira que consideram verdade. Quando ele vem contra estas coisas, eles não crerão. Até mesmo alguns ministros, é bom, irmãos, nós sempre olhar que até mesmo alguns ministros verdadeiros não compreenderão o mensageiro, porque assim tem sido chamado a verdade de Deus, por impostores. Eu gostaria de abrir um parênteses aqui agora e tocar em mais um ponto, que eu sei que vai ajudar alguém e quem sabe atrapalhar alguém, Mas oxalá você seja um dos que vai ser ajudado nesta hora. Nós temos visto este espírito impostor ungindo ministros, ungindo homens. Nós temos visto isto durante as eras da igreja. Nós temos visto isto operando nos nossos dias.
Temos visto isso sim. Nós tivemos um grupo de impostores na Idade Média, na Idade das Trevas, aí que eles começaram a fazer um trabalho de venda de indulgência. Você sabe o que é venda de indulgência? Você tem uma ideia o que é a venda de indulgência? É vender o direito para a pessoa pecar. É vender o direito para a pessoa pecar. Então, só podia comprar essa indulgência os grandes senhores, os ricos, os poderosos. Então, eles podiam fazer esta compra de indulgência, isto é, um direito, então, para eles pecarem. É isso? E isto foi uma forma imposta pela igreja do dia, a igreja, sistema religioso do dia. E então ela estabeleceu que o homem tinha esse direito de vir e comprar a indulgência, com o fim do quê? Com o fim de ela ajuntar para si dinheiro, amor ao dinheiro. Efésios capítulo 6, verso 10. Com o fim, qual o fim? Qual o objetivo? Com o amor ao dinheiro, para ela ajuntar dinheiro, ela ter este poder aquisitivo. Então, foi criado a venda de indulgência. Então, quem queria viver livremente, viver uma vida na concupiscência da carne, no desejo de prazeres exagerados, você desejava viver uma vida desta, então você ia até a igreja e comprava o direito de cometer aqueles pecados por tanto tempo. E então você podia fazer aquilo tranquilamente, entre aspas, tranquilamente entre aspas, porque diante de Deus você está no inferno. Diante de Deus, você está reprovado. Tanto a igreja que aplica determinada doutrina, quanto o fiel praticante, aquele que se submete a este ensinamento. E nós encontramos que esse espírito ele veio melhorando a cada dia, a cada tempo, ele veio melhorando, ele veio se sofisticando, até que ele tem chegado ao sistema denominacional atual. O sistema denominacional atual. E cada igreja diz ela ter a verdade, diz ela ser dona da verdade, diz ela ser a igreja de Cristo. Você vai com os irmãos assembleianos, eles dizem ser a igreja de Cristo. Você vai nos irmãos batistas, eles dizem ser a igreja de Cristo. E os adventistas, e os pentecostais, e assim por diante, todos reclamam ser a igreja de Cristo. Mas tudo isto está envolvido o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro. Não tem nada de amor às almas nisto aí. Entendeu? É a mesma venda de indulgência que a igreja romana aplicou ali no tempo da Idade das Trevas. Veja bem, vamos acompanhando isso aqui para você ver. É um impostor, um espírito impostor, trabalhando de certa forma para confundir, para causar este engano na mente das pessoas. Agora veja, e isto tem avançado das igrejas nominais, das igrejas pentecostais, e isto tem avançado para o meio do povo que diz que crê na mensagem do profeta irmão Branham. Sabia disto? Isto tem avançado. E logo você vai encontrar os grupos que dizem, nós somos o grupo da abertura da palavra, nós somos o grupo da terceira etapa, nós somos o grupo da mensagem da hora. E aí eles dizem, o rapto é somente conosco aqui. Se você não estiver no nosso grupo, você não vai no rapto. Se você quiser encontrar misericórdia, você tem que estar no nosso grupo, porque a misericórdia está agora no nosso grupo, está nos crentes, está no coração dos crentes, e é verdade, eles se aproveitam dessa mensagem, e é verdade, a misericórdia está no coração dos crentes também, mas a misericórdia também está no altar de sacrifício, certo? Ele está
como misericórdia no coração dos crentes através do Espírito Santo. Mas o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo nunca saiu do altar de intercessão. Aquele corpo permanece ali. Veja que aí nós temos a figura do cordeiro. O cordeiro sai para abrir o livro, mas o corpo permanece ali. O corpo de Cristo permanece ali. Veja que há um cordeiro que vem para abrir o livro. Nós vamos entrar neste assunto uma hora destas. Mas o assunto neste momento é este: é a venda de indulgência. A venda de indulgência no sistema romano religioso, a venda de indulgência no sistema pentecostal e neopentecostal, no sistema formal religioso, e a venda de indulgência também nos grupos que se dizem ser da mensagem. E eles dizem: quer misericórdia? É através da noiva. A noiva está aqui agora. A noiva é este grupo aqui agora. É o grupo da terceira etapa. É o grupo da abertura da palavra. É o grupo da mensagem da hora. Então, quer intercessão? Você quer receber intercessão? É por aqui agora. Qual é o objetivo de você determinar um grupo como o proprietário da misericórdia? Qual é a razão de você determinar um determinado grupo como o proprietário da intercessão? Qual é o objetivo? Se não é uma venda de indulgência da mesma forma que o sistema romano fez naquele dia lá. Aí as pessoas agora são todas do sul ao norte, do norte ao nordeste, do leste ao oeste, são obrigadas a congregar comigo, porque somente a minha mensagem tem a misericórdia, somente a minha mensagem tem a intercessão. Aonde você tirou isso, meu irmão ministro? Você perdeu a cabeça, homem. A misericórdia está na palavra. A misericórdia está no quíntuplo de Efésios 4:11. A misericórdia está em sua palavra. Não está retida em um homem. Ela não está retida em um credo. Ela não está retida num grupo cheio de doutrina errada. Não, senhor. Ela está retida na palavra. É aonde está a misericórdia. Vamos ver o profeta irmão Branham mostrando isto com mais clareza e mostrando-nos como estes impostores têm se colocado de forma enganosa, usando a mensagem do profeta irmão Branham. Eu vou só dizer uma coisa para que vocês possam entender. Eu tenho que citar o nome, porque ele é um homem público, então eu vou ter que citar isto de público também. Então nós vamos tomar novamente o doutor, PhD, conferencista internacional, William Souto Santiago. Ele acabou trazendo uma doutrina para o povo aqui no Brasil e na América do Sul, América Latina. Ele conseguiu trazer uma doutrina mostrando que ele era o absoluto, que ele era o mensageiro da pedra de coroa, isto é, depois que ele pregou que o novo nome de Jesus Cristo era o nome do irmão Branham. E aí agora ele disse, se o novo nome de Jesus Cristo pode ser o nome do irmão Branham, por que então não pode ser o meu? Entende? Então este é um ministério impostor. Ministério impostor. Ele não fala o que falou o Elias. Ele não fala o que falou Jesus. Ele não fala o que falou Paulo. Então, é um ministério impostor. Então, veja. Perguntas e respostas sobre Hebreus 200. Ele se colocou ali em cima com aquele fundamental, aquele grupo de batistas e presbiterianos, se colocaram ali em cima na colina e apanharam seus bispos ali, e eles eram simplesmente muito religiosos. Veja, eles eram religiosos. Hoje, irmãos, para poder falar de religião, o indivíduo toma a mensagem do profeta irmão Branham na mão, toma as eras da igreja, toma os selos,
entendeu? Toma as fotos do irmão Branham, toma a foto da nuvem, toma foto de tudo que é tipo do ministério do irmão Branham, da coluna de fogo, entende? Toma foto de tudo que é forma, mas ele não passa de um religioso, um impostor, um enganador, um hipócrita, um mentiroso. E ele disse assim, ó, e eles eram simplesmente muito religiosos e do mesmo tipo de religião. Eles adoravam o mesmo Deus e eles disseram, olhe lá embaixo para aquele monte de lixo. Ora, eles não têm nem mesmo uma igreja, eles não têm nem mesmo uma denominação. Eles nem nome não têm, eles nem igreja não têm, eles são uns coitados, eles são uns desgarrados. Eles não têm nada a não ser um grupo de impostores e gritadores e santos roladores. Vê como é que eles estão chamando nós de impostores? Vê como é que eles chamam nós de Judas, de Coré? Você está entendendo? Eles querem nos taxar disto, porque eles são isto. Quem nos taxa destas coisas é porque eles são estas coisas. Veja, é isto correto? Exatamente, eles eram. Se você não crê que eles eram santos roladores, volte a Gênesis e descubra quando eles atravessaram e o milagre foi realizado. Miriam pegou um tamborim e desceu pelas margens tocando, dançando em espírito, e Moisés cantava no espírito. Se este não é um grupo que chamamos de santos roladores liberais, eu não sei então o que é. Cantando, pulando e louvando, e o tempo todo as nações os odiaram, mas Deus estava com eles. Eles tinham a revelação espiritual, estavam seguindo aquela coluna de fogo, Cristo, o anjo do pacto. Eles estavam seguindo Cristo, eles estavam seguindo o anjo do pacto. Então veja, meu irmão, aqui as nações o odiavam, aqui as igrejas da mensagem nos odeiam, aqui os grupos da mensagem nos odeiam, e vai dizer que nos ama. Como é que você me ama se você me chama de Judas? Como é que você me ama se você me chama de Coré? Como é que eu vou orar por você agora? Negócio vai ficando difícil. Aqui nós encontramos que estes homens eram impostores. E como eu estava dizendo, esse impostor, ministro impostor, que se posicionou dizendo ser o mensageiro da pedra angular, logo ele teve muitos impostores que o acompanharam, né, se dizendo serem o sucessor do irmão Branham. Todos eles, eu tenho uma lista aqui que eu poderia enumerar mais de 14 deles. Todos eles se dizem ser sucessores do profeta irmão Branham. Então, se você diz que é um sucessor do profeta irmão Branham, você é um impostor. Por que você não veio nos dias do profeta irmão Branham? Por que você não apareceu aqui para o teste da máquina? Se você tem o bom ouro, você não teme o teste da máquina. Entende? Então, o que eu quero deixar bem claro aqui para os meus irmãos é que você fique atento a isto. Há um ministério impostor, há um ministério de venda de indulgência. E aí o povo, em busca de misericórdia, em busca de encontrar a misericórdia, de encontrar a intercessão, se desespera e todo mundo passa a se filiar, a se fazer parte daquele grupo que diz ser ele o detentor da misericórdia. Entendeu? Todo mundo quer ser, mas aonde você tirou isto? Aonde você encontrou isso na Bíblia? Aonde você encontrou isso na mensagem? Quando nós encontramos o profeta de Deus dizendo, eu nunca trago uma mensagem para as pessoas se unirem à minha igreja, mas eu trago uma mensagem para ver um verdadeiro relacionamento entre o homem e Cristo, entre o homem e a palavra. Este é o verdadeiro relacionamento de Deus com o homem.
O resto disto são mensagens de impostores. São mensagens de impostores. Agora, o profeta de Deus diz ainda que mensagem, o lugar de adoração provido por Deus, parágrafo 74. Ele diz assim: eu testei isso quando era jovem. Eu frequentemente ouvia falar de espiritismo, do diabo, de como ele faz coisas, e eu sabia que havia um Deus, tinha de haver um diabo, porque a Bíblia dizia que havia um diabo, e eu pensava, ouvia falar destes espíritas, e eu fui a alguns lugares, e alguns deles, e verifiquei que eram impostores. Nada de especial nisto, apenas um monte de simulação. Porém, eu descobri que haviam alguns deles que eram verdadeiros espíritas. Mombrana acabou descobrindo que alguns deles eram verdadeiros espíritas. Ali também há a forma enganosa. E eu estive num acampamento certa vez, aonde um ministro e eu fomos vê-los ali. E eles tinham erguido a mesa do chão, e tinham copos de uísque sobre ela, e tinham pego essa mesa virado de um lado para o outro, e um violão voando pelo edifício, roupas de pessoas, tinham feito isto, se erguer na sala. E disse este médium, eu desafio qualquer um a derrubá-la. E 2 homens disseram, eu a farei descer. E eles agarraram com as pernas assim e tentaram segurá-la, e ela não ficava. Ora, aquela mesa os jogou direto para o chão. Não fique só aí sentado. Você nunca foi missionário e nunca esteve nos campos. A única coisa que você conhece é apenas o pensamento de um diabo. Se você olhar aqui em algumas destas pessoas caminhando pelas ruas, você poderia vê-lo. Porém, existe um diabo, sim, certamente que existe. E as pessoas adoram o diabo sem ao menos saber o que estão fazendo. Elas estão adorando o diabo em igrejas, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Mas, meu Deus, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. A doutrina que ensina que o novo nome de nosso Senhor Jesus Cristo é o nome do irmão Brana, é doutrina de homem, é doutrina da serpente. Desde 1952 esse espírito operava já lá na Colômbia Britânica, operava no Canadá, operava em Arkansas. E esse espírito não parou. Em 1961, José Oscar Candelária foi completamente ungido por este espírito em Porto Rico. Logo chegando a uma degradação moral, situação decadente. Então logo ele passou a bola desse espírito, desse demônio, para o William Souto Santiago. E o William Souto Santiago veio sustentando isso por muitos anos. Até 1982 nós temos orações dele aí, orações de Miguel Bermudes, orando em nome do profeta irmão Brana, dizendo eles ser o irmão Brana Jesus Cristo, ou Jesus Cristo ser Brana. E as pessoas adoram o diabo sem ao menos saber o que estão fazendo. Elas adoram o diabo em igrejas, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens, credos e tradições. Por quê? Porque eles são impostores, são ministros impostores, ministros, e tem mais uma coisa. Eles são ungidos, eles são ministros ungidos, e são ungidos com o Espírito Santo para fazerem estas coisas. Eles têm uma unção aí, o irmão Brana mostra isso na mensagem, os ungidos dos últimos dias, não vou entrar nisso agora, que eles são ungidos, e ungidos com o mesmo Espírito, para poder fazerem estas coisas. Mas o eleito de Deus
ele é ungido com o Espírito de Cristo, ele é nascido do Espírito de Cristo, e por isso ele não pode ser enganado. Ela é carne da carne dele, ela é osso dos ossos dele, ela é a noiva. Por isso o profeta irmão Brana foi perguntado, tem a noiva de Cristo o ministério antes do rapto, irmão Brana? E ele disse, por certo, é este da hora, é isso aqui agora que está acontecendo, é isso aqui. E eu sei que isto não agrada a muitos ministros, assim como pregar que o dízimo não é integralmente do sacerdote, também não agrada a muitos ministros, né? Eu sei que estas coisas incomodam, mostrar que cada igreja local tem que ter um pastor local, como Paulo estabeleceu, como o irmão Brana estabeleceu. Isto não agrada a muitos ministros, mas nós não estamos aqui para agradar ministros, nós não estamos aqui para fazer média com ministros, nós estamos aqui por causa dos eleitos de Deus, por causa das filhas e filhos de Deus, destes os quais foram comprados e resgatados pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, visto que não fomos comprados nem com ouro, nem com prata, nem com nada precioso, mas com o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o preço pago por nós. Por isso, nós vamos lutar com isso. E se for preciso, meu amigo, aqui estamos nós. Vamos selar o nosso testemunho, se for preciso, com a nossa própria vida. Ele deu a vida dele por mim. O que mais eu quero? O que mais eu quero desse mundo? Pare com isso. Eu não estou preocupado em comprar sítio, eu não estou preocupado em construir condomínio de casa, eu não estou preocupado em amontoar dinheiro aí para minha família, meus filhos, né? Eu não estou preocupado com isso. Não estou preocupado não. Eu estou preocupado é com o rapto. Eu estou preocupado é com a minha transformação. Eu estou preocupado é com o quíntuplo de Efésios 4:11. É com isso que eu estou preocupado. E cada filho e cada filha de Deus deve estar preocupado e sabendo que paralelo a isto tem um quíntuplo de ministério impostor. Impostor, o que é impostor? Vamos ler novamente. O que é um impostor? Profeta. Vamos ver o que é um impostor? Ele diz, o impostor é quem se aproveita da credulidade, quem se aproveita da fé das pessoas e da ignorância dos outros para ludibriá-los, mentiroso e hipócrita. Este aproveitar da credulidade das pessoas, irmãos, é muito sério isso aqui, é muito sério, porque eles aproveitam da fé das pessoas. Eles sabem que as pessoas têm fé no irmão Brana, têm fé na mensagem do irmão Brana. Entende? Então eles vêm trazendo 99,9 de mensagem do irmão Brana. Aí eles chegam aqui e mostram só 1/100, né? 1/100 de doutrina errada. É exatamente o que a velha e antiga serpente fez no Jardim do Éden. Deus te abençoe, meu irmão, meu amado ouvinte, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que você seja um vencedor. Aí é onde você precisa vencer. É nesse sistema onde você está preso. É nessa igreja onde você está preso. É nesses grupos onde te prenderam. É aí que você precisa vencer. Vencer o seu pastor. Vencer a doutrina que você tem recebido aí. E vencer ela através da Bíblia revelada. É isto que você precisa fazer nesta hora. Deus te dê vitória, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Vitória sobre o corpo físico, sobre o espírito, sobre a alma. Vitória no amor divino. Não é vitória por amar a um líder, não é vitória por amar a igreja, não é vitória por ter muitos amigos, é uma vitória do amor divino. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Eis-me aqui, meu Senhor, em tua casa. Eu vim te agradecer pela bênção recebida. Há tanto tempo eu vinha te pedindo, e em ti esperando, a oração foi respondida. Parecia que estava tão difícil e que era impossível essa bênção eu receber. Mas tu, ó meu Jesus, minhas orações tens ouvido. Eu sei em quem tenho crido, grandioso é teu poder. Nas madrugadas busquei a tua face, e por muitos dias na oração perseverei. Muito chorei aos teus pés, ajoelhada. A minha fé foi provada, mas eu não desanimei. Parecia que estava tão difícil e que era impossível essa bênção eu receber. Mas tu, ó meu Jesus, minhas orações tens ouvido. Eu sei em quem tenho crido, grandioso é teu poder. Parecia que estava tão difícil e que era impossível essa bênção eu receber. Mas tu, ó meu Jesus, minhas orações tens ouvido. Eu sei em quem tenho crido, grandioso é